Muito bem, pessoal, e graças a Deus a gente está aqui mais uma vez. Gostaria de cumprimentar todos vocês que estão aí agora, que talvez estejam conectando nesse momento. Agradecemos a Deus por sua vida. Muito bom a gente estar aqui nesse momento. Eu vou mais uma vez para mais um capítulo de Palavras de Vida, e a gente está falando sempre, dizendo para vocês assistam, que compartilhem com as outras pessoas. Às vezes a gente dá desculpa, essa desculpa agora da questão da pandemia, essa situação, tantas restrições, mas a gente precisa acompanhar todas essas pessoas dentro da medida do possível, os nossos amigos, parentes. Fabrício Ribeiro, um grande abraço para você, Deus abençoe sua vida. Aos nossos amigos que estão chegando aí, que já começaram a entrar, a participar, eu sempre dou um tempinho antes da gente começar a nossa reflexão, porque tem muitos que hoje principalmente estão voltando do culto agora, outros já terminaram, já estão aí no seu lazer, talvez passaram lá pela lanchonete, tomaram um lanche, agora estão em casa procurando um momento de descanso. E é nessa hora, a paz do Senhor, Fabrício, Deus abençoe sua vida. Então, Daniel também que está conosco, glória a Deus. Meu querido bispo, a paz do Senhor, Benedito Arraes, é um grande prazer contar com você nessas noites aqui. Eu fiz um compromisso, pessoal, um voto diante de Deus, de usar as redes sociais nesse período, nesses próximos 3 anos, falando um capítulo da Bíblia, versículo por versículo. Olha só, que tipo de voto. Difícil, né? Mas onde eu estiver viajando, estiver em algum lugar, eu vou acenar aqui para vocês, para os que estão participando, e todas as noites, 22h30, nós temos o programa Palavras de Vida, onde a gente ministra aqui um capítulo. E hoje a gente está no capítulo 10 de Gênesis. Foram 10 programas, estão todos gravados, tanto no YouTube quanto no Facebook. Eles vão ficar 30 dias lá, vai ficar 30 programas, depois vai começando a desaparecer eles, né? Então, a verdade é que você precisa participar e fazer aí, manifestar sua opinião a respeito da palavra que nós estamos ensinando. Ontem a gente falou sobre o Cã, a maldição de Cã. Falamos ontem também sobre a aliança de Deus com Noé, e interessante, o arco-íris, a origem de tudo isso. Então, foi legal ontem, capítulo 9 de Gênesis. Hoje, o capítulo 10, também super interessante, a construção das nações, de 70 nações que surgem da geração de Noé. E a gente vai para as Escrituras e a gente vê aqui também, no capítulo 11, é muito interessante que tem a Torre de Babel, a separação das pessoas, as nações se afastam, cada um para um lugar distante, cada um falando sua língua, seus costumes. A gente vai ver esse detalhe amanhã também, que eu acho super interessante, e eu vou mostrar a vocês também algo notável aqui nas Escrituras, porque ela fala sempre de números. Aqui em Gênesis é que começou a falar de 40 dias, né? 40 dias e 40 noites, foi o tempo do dilúvio. 40 dias e 40 noites foi o tempo de jejum e oração que Moisés ficou lá no monte falando com Deus. 40 dias e 40 noites foi o tempo que passou Elias fugindo de Jezabel, enfrentando aquela situação e alimentado também por Deus. Daniel é meu sobrinho, um abraço, Daniel, Deus te abençoe de maneira plena. Então, quando nós vemos todo esse contexto na história, a gente aprende logo com os números, essa ideia de números vem logo desde Gênesis, né? Ali você vê 7 dias, ele espera, organiza tudo na arca, depois mais 7 dias, ele envia o corvo, 7 dias depois ele envia de novo, depois ele envia o pombo, e 7 dias depois ele envia de novo, e assim
o número 7 muitas vezes é repetido aqui. Isso é tudo interessante para mim, porque eu sou um estudante das Escrituras, né? Não importa se você tenha curso superior ou não, né? Mas você todo dia, por exemplo, estou aprendendo com o Senhor, eu estou aprendendo com Deus, e a gente, por mais que você tenha conhecimento, um patamar de conhecimento, aí você imagina, poxa, mas mesmo assim você precisa de aprendizado, é um discípulo do Senhor. Eu me considero um discípulo de Cristo, por isso eu estou aqui querendo conversar com vocês sobre o capítulo 10 de Gênesis. Vamos lá? Essas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Depois do dilúvio vieram os filhos. Não foi durante um período em que nenhuma das mulheres engravidaram enquanto estavam ali cuidando daqueles animais. Passaram 1 ano e 10 dias dentro da arca. Os jafetistas, que na realidade são os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javá, ou Javã, né? Javã, Tubal, eu me lembro de um Tubal também, filho de Caim, chamado Tubal-Caim. Esse aqui é Tubal, Meseque e Tiras. Você vê esse nome Magog também no livro de Apocalipse, Gog e Magog, uma última batalha. Bem, isso é uma outra história. Aí os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, que já são netos de Jafé, Elisar, Tarsis, Quitim e Donani. Todos são netos aqui, tanto Askenaz, Rifate, Togarma, esses são todos já netos de Jafé. E por esses foram repartidos ilhas das nações em suas terras, cada qual segundo a sua língua e conforme suas famílias e nações. Benção, mãezinha querida, minha mãezinha está por aí, que legal, glória a Deus. Eu vejo aqui que muitos dos meus amigos e irmãos, esse programa aqui é muito família de Deus reunida, povo de Deus aqui, e a gente está conversando sobre o capítulo 10 de Gênesis. Entendo, claro, que, desculpem, essas gerações, aqui nós temos a descrição do estabelecimento das nações existentes, justamente no tempo de Moisés. Se faz uma citação dessas nações. Também apenas principais, pois, embora a lista aqui inclua filhos de Sem, filhos de Cã e filhos de Jafé, nem todos os seus descendentes aqui são mencionados. Mas, interessante notar que os filhos de Noé, o historiador aqui, quando registra isto, né, no livro de Gênesis, ele não organizou esse catálogo de acordo com a ordem de nascimento. Você percebe isso, né? Pois o relato aí, ele começa os descendentes de Jafé e a linhagem de Cã, que é dada antes de Sem. Perceberam que de Sem é que vem a nação de Israel, os semitas. Mas algo aqui me chama a atenção, que embora se diga expressadamente que esse é o filho mais querido de Noé, mas a gente percebe também que tem algo mais nessa história. Ele diz que Canaã, ou Cã, seria escravo de Sem. Ele diz que Jafé também teria como escravo os cananitas. Mas a gente vê aqui uma história interessante a partir do versículo 2, que os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, já disse que é o filho de Jafé, os netos de Jafé, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, lembra de Tarsis, né? Muito conhecida como a capital de
Nínive, Tarsis, era aquela cidade para onde Jonas iria. Kitim, Dodanim, ou Dodani. A pessoa chama, colocar o nome do filho de Dodani. Engraçado até, não é? Mas são nomes que estão aqui nessa relação. E às vezes a gente, quando a esposa ficou grávida, você pode ter escolhido outro nome mais comum, mais popular, algum nome mais fácil, não é? E enfim, os filhos de Jafé, esses são o nome dos povos. Na sua maioria, eles parecem ter sido habitados em áreas remotas, talvez no norte ou oeste da Ásia Menor. E Gomer, que é mencionado aqui também, ele está mencionado em Ezequiel, no capítulo 38, você vai encontrar lá algo interessante, que provavelmente é um povo que habita numa região do Ponto, da Ásia Menor, né? E é chamado também de Cimérios. Os Cimérios, que em primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, 5 e 6, fala a respeito disso. Madai, Gomer, aí eu li Magog, Madai, é quase certamente a terra dos Medos. Lembra de Medos e Persas, que se uniram em um reino durante o tempo em que Daniel estava sendo conselheiro de rei, pelo menos de Belsazar, e ele então disse para Belsazar o escrito da parede: pesado foi o teu reino. Foi justamente naquela noite que os medos persas invadiram aquela região. E o governo da Pérsia, então, um império pequeno, mas pouco tempo, né? Eles dominaram. E esse é o nome hebraico dos gregos. Javã, por exemplo, esse é o nome hebraico para os gregos, né? Os jônios eram os gregos na Ásia Menor. Então, nesse tempo, as ilhas do Mar Egeu, que foram primeiramente conhecidas pelos povos da Ásia Ocidental, né? Para outras passagens nas quais os gregos são mencionados no Antigo Testamento. E eles são mencionados em vários livros da Bíblia. O profeta Isaías fala a respeito dele, Ezequiel, Daniel, Joel, são os profetas que citam esses jônios, esse povo da Ásia Menor, das ilhas do Mar Egeu, Tubal e Meseque. Também a gente percebe Tubal e Meseque como personagens importantes, formação de povos. Outros dois nomes aí que são mencionados, esse Tubal e Meseque, juntamente com Javã, em Ezequiel 27, a gente encontra informações que eles são identificados como povos do nordeste da Ásia Menor. Tibarenos, Mosquianos, e daí você vê a origem de todos esses grupos sociais, essas nações que foram se formando ali de uma geração deste povo, desses homens, dos filhos de Noé. E nós vemos aqui algo interessante, que isso é história. A Bíblia é riquíssima em história, ciência, tecnologia. A Bíblia fala de tecnologia, fala do avanço dos veículos, fala dos foguetes, ela fala até de foguetes milhares de anos antes, ou melhor, centenas de anos antes da Bíblia chegar até nós, ou do foguete ir à Lua. As Escrituras já tratavam desse assunto, com certeza. Então a gente vê muita referência à história dos povos. Aqui começa tudo. Gênesis sempre tem algo novo. Para Gênesis é algo novo, para nós é algo que nós vemos acontecer, as nações se formando, e nós conhecemos essa história baseado também nas Escrituras. Você pode comparar com a história mais antiga e você vai descobrir como é importante ver a história, a geografia antiga desses povos.
Tiras, por exemplo, Tiras, ele vai chamar o filho de Tiras, identificado aqui no livro de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo escreve a história antiga dos hebreus e ele faz questão de mencionar isso no seu livro. Os Tiras, eles são identificados nesse livro como os trácios, né? Trácios, agora mais frequentemente como uma nação pirata lá do Mar Egeu e chamado de Tuponovai. Tuponovai, na realidade, é outra conjectura de uma cidade onde nasce o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, justamente Tarso, ou possivelmente Tarsis. Bem, a gente começa a ver que na palavra de Deus tem muita coisa, muita curiosidade. Às vezes não se dá muita atenção a esses nomes, a genealogia. Quem é que gosta de ler genealogia? Gente, é assim que a gente encontra os nossos ancestrais, as pessoas que fazem parte da nossa história. Nós vamos descobrir, daqui a pouco a gente descobre que nós temos uma origem nesses filhos, claro, certamente, de Noé, e a gente vai descobrir quem né? Rifate. Rifate é outro nome que eu não conseguiria dar para um filho meu, mas porque é diferente, muito diferente, incomum até, não tem muitos Rifates por aí, né? José identificou o Rifate como um papalagônio, seria isso? Que é um nome ainda muito desconhecido nesse nosso tempo também. Togarma é mencionado em Ezequiel também, Ezequiel, primeiro de Crônicas, ou primeiro livro de Crônicas. Ezequiel cita ele por 2 vezes, esse nome, Togarma. Junto com Javã, Tubal e Meseque, num resumo que ele faz e fala a respeito dos filhos desse homem ou netos de Noé. Você percebe então que existe Togarma, possivelmente, gente, poderia ser a Armênia, e poderia ser também esses povos mais antigos que se espalharam indo em direção à Europa. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Ainda bem que não é para a gente falar essa língua ou nome, não tem dificuldade, mas alguns podem sentir dificuldade de ler, de fazer essas leituras desses nomes. Por exemplo, Elisá. Elisá é o mais velho de 4 filhos. Dos 4 filhos de Javã, cujos descendentes eles povoaram a Grécia. Como falamos agora há pouco, a Grécia refere-se justamente a Javã. E supõe que esses descendentes de Elisá, eles povoaram Peloponeso. Esse é outro nome difícil, não é comum a gente falar todo dia em Peloponeso, né? O que era conhecido pelo nome de Elis, e por isso se entende das ilhas de Elisar, Dodanim. Seus descendentes provavelmente são conhecidos na história como os Dardânios. Ilírico, você já ouviu falar em Atos dos Apóstolos? Ilírico é justamente os Dardânios, dentro dessa comunidade, dessa nação, desse povo. Porque esses foram tão repartidos, gente, em todas as ilhas de nações de suas terras, diz o versículo 5, se espalharam em todas as nações, em ilhas, em diversos lugares, e cada um conforme a sua língua, conforme as famílias de suas nações. A antropologia fala muito a respeito das línguas, que as línguas são criadas pelo próprio ser humano. A glossolalia humana, ela certamente foi criada pelo próprio Deus. Deus cria e confunde, porque o capítulo 11 é um recorte do capítulo 10. Essas nações aqui que a gente está lendo, que eles se espalharam pela terra,
e se espalharam pela terra e tudo, pelas nações, pelas ilhas, e criaram povos, se multiplicaram, encheram a terra. Tudo isso tem a ver com o que havia sido dito pelo próprio Deus: multipliquem-se e encham a terra. Então, Deus foi o criador das nações, Deus foi o criador das línguas, do idioma, mas dos costumes não. Os costumes é totalmente humano, mas a língua não. A língua foi dada por Deus a esses povos. E a gente vê ele confundindo essas nações, 70 nações se formando da descendência de Sete. Vamos lá para frente. Da descendência de Sem, Cão e Jafé, ou seja, os descendentes de Noé. Mas também não deixa de ser descendente de Sete, né? É da mesma geração, embora seja a 12ª geração, 13ª e 11ª geração depois. A gente percebe que esse povo, que eles se multiplicam até chegar em Nimrod, que constrói aquela torre, e amanhã a gente vê isso, porque é curioso que os filhos de Cã também têm um significado importante para a história, são pessoas importantíssimas para a história, embora a gente nota que os cananeus, eles se tornaram escravos, muitos deles se tornaram escravos, e a gente vê pela história de onde eles eram. Quem eram os descendentes de Cã? É Cush, Misraim, Put e Canaã. Vamos ver alguma coisa sobre eles muitas vezes no livro de Gênesis. Nas escrituras a gente nota que se repete muitas vezes a história desse povo, os descendentes de Cã. A maldição, o pai amaldiçoa o filho porque ele escarnece dele, comenta com seus irmãos, não cobre ele no momento em que ele está embriagado. Então, o pai, sabendo disso, amaldiçoou Cã por causa dessa atitude. Bem, ontem eu falei aqui que às vezes os pais fazem isso quando os filhos fazem o bem, quando cobrem, quando protegem, quando banham, e vem a nudez do pai, porque tiram ele da sarjeta, traz para dentro de casa, e não é fácil isso. E às vezes cobrem, protegem, e isso às vezes é uma vergonha para o pai, que lamentavelmente, por falta de senso, acaba amaldiçoando o filho. Isso não fazia parte, claro, do caráter de Noé ter dito aquilo, mas Deus simplesmente pesou a palavra de Noé quando amaldiçoou o seu filho. Isso ficou por gerações. Eles se tornaram escravos, porque ele disse: você será escravo de Sem. Então, assim, você servirá o seu irmão. E isso aconteceu. Por aí a gente percebe que não é brincadeira. Quando você percebe nessa história, tudo o que acontece é verdade, é a palavra de Deus. E diz que os filhos de Cã, eles emigraram para o sul. Pastor Neto, um grande abraço, Pastor Neto. Um prazer ver você aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe. Também a Thaís. Glória a Deus pela vida de vocês. E a irmã Maria Araújo, glória a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui conosco no Instagram e através do Facebook. Bem, e então os filhos de Cã, eles emigraram para o sul e povoaram essas comunidades. Cusi, por exemplo, foi para a Arábia. Canaã, no território conhecido pelo nome de Misraim, lá no Egito, alto, na parte alta e na parte baixa. Também acredita-se que o pai acompanhou e supervisionou pessoalmente, né, a formação do povoado, onde lá no Egito foi chamado de a terra de Cã. E os filhos de Cush, que são Seba, Avilá, me lembro desse nome, terra de Avilá, Sabitá, Rama, né? Sabitecá. Os filhos de Ramá é Sabá e Dedã. Então, Cush, quem são os filhos de Cush? Nesse versículo aqui, geralmente a gente identifica como os nomes de tribos, em lugares, na costa africana,
né? Ou nas costas opostas da Arábia. Sebá, você pode comparar, Sebá foi no livro de Salmo, Salmo 72, fala a respeito de Sebá, onde é nomeado o Egito com o Egito e Cuxi, né? Identificado aí por também Flávio Joséfo, nos seus comentários sobre os hebreus, a história dos hebreus, ele fala de Meroé. E assim, mais agora, geralmente, supõe-se que demore que essas tribos lá na costa do Mar Vermelho e na costa africana se tornem mais árabes, e até pela própria religião daquela comunidade. E se percebe hoje também que a religião ela tem um poder muito grande, né, de unir essas nações com um propósito só. Sabtká, ou Sabtá, ou Sabteká, desconhecidas, praticamente não se conhece muito, não se tem muitas informações. Sabá, a gente também vê em Gênesis 10, 28, repete aí nesse mesmo capítulo aqui que nós estamos lendo, os filhos de Joquitã, e também no livro de Gênesis 25, 3. Por que a gente está falando isso? Que importância tem? É a importância da nossa história, são os nossos antepassados. Sebá, por exemplo, são os filhos de Quetura, que lá em Gênesis capítulo 25, versículo 3, Quetura é justamente depois que Sara morreu, ele se casou com uma senhora chamada Quetura, ele teve lá um relacionamento na sua viuvez com essa mulher, e que também foi esposa dele, e ela teve filhos. Os filhos de Quetura estão aí, né, na história também. O comércio desse povo, as dependências consistiam especialmente em especiarias, pedras preciosas, ouro. Sabá era rico, né? Riquíssimo. E ocorre o nome de Sabá aqui, os filhos de Cão, em Gênesis 10, 28. Esses filhos de Sem, entre os filhos de Sem, ilustra-se aí uma dificuldade de identificação muitas vezes. Mas a palavra nos mostra que Sabá tinha todas essas riquezas, né? Dedã, mencionada aqui, a paz do Senhor, Kelly, Deus abençoe a sua vida. A Josiane também, Vitória, está com a gente, glória a Deus pela vida de vocês. Vão convidando aí o pessoal. Isso aqui é uma conversa, um bate-papo de toda noite, uma reflexão, versículo por versículo, e nós estamos no capítulo 10. No versículo 8 diz: Cuxi gerou Nimrod. Esse personagem é muito importante, a gente vai ouvir muito sobre ele. Também tem um versículo aqui, o outro, 9, diz assim, que esse homem foi um vigoroso caçador diante do Senhor, pelo qual se diz, assim como Nimrod, vigoroso caçador diante do Senhor. Nimrod é mencionado aqui, gente, como superando toda a família em notoriedade, sabe? Ele se destaca da sua família, e ele se distinguiu por sua ousadia, por sua coragem, né? Como caçador, como um homem vigoroso, sucesso em caçar animais selvagens, né? Por esses serviços úteis, né? Ele ganhou um título de gratidão pública, isso mesmo, conhecido como um ascendente estável, uma pessoa, um líder entre o povo, né, que fundou o primeiro reino no mundo, o reino de Nimrod. O cara reúne uma comunidade, reúne o seu povo, reúne as pessoas e começa a liderar sobre eles, né? Todo mundo falava a mesma língua, né? Não havia ainda sido distribuída essas nações, e esse vigoroso caçador, diante de Deus, ele teve um destaque em toda essa história que nós vamos observar. O destaque dele foi tão importante porque ele provocou uma mudança. Ele provocou uma mudança, já todo mundo falava a mesma língua, ele liderava um povo e disse, não, nós vamos construir uma torre. Olha a arquitetura surgindo aí, a ideia do arquiteto profissional, uma das profissões mais antigas. Surge alguém que resolve fazer o planejamento,
o construtor, o pedreiro, né? O construtor levanta aquelas pessoas, os serventes, que juntaram aquelas pedras tão grandes para fazer, levantar aquela torre. Olha, esse homem, muito inteligente. Essa frase, diante do Senhor, aí, ela também me chama a atenção, porque é apenas uma descrição de grandeza, mas você pode comparar também com Gênesis 23:6, é um príncipe de Deus, uma pessoa que tinha um espírito de liderança. Nínive, por exemplo, em Jonas capítulo 3, a gente nota ali algo interessante, porque Nínive era uma cidade muito grande, muralhas, uma cidade poderosa, né? Era uma cidade grande para Deus. Então Deus reconhece que a cidade é grande, mas havia um povo lá que precisava de arrependimento, que precisava de salvação, que precisava de um milagre. Aí a gente vê a história de missões aí. Não é a primeira parte que se retrata missões nas Escrituras. Missões se retrata a partir desse capítulo aqui, que a gente já vê as nações sendo distribuídas. Então, como é que eu vou alcançar agora essas nações, já que cada um tem a sua língua, já que cada um tem os seus costumes, já que cada um tem a sua cultura? Então Deus, Ele simplesmente põe uma responsabilidade sobre uma geração que precisava alcançar os outros. E olha, é notável você olhar que esse vigoroso caçador, mesmo não sendo intencional a ideia dele de querer conquistar o mundo todo, mas ele já se sentiu dono do pedaço. Então, eu sou um líder, vou construir a torre e governar sobre todo mundo. E cria o seu próprio império ali naquela localidade. É digno de nota que nos tempos posteriores, Nimrod ele foi identificado como Orion, tanto como caçador, tanto quanto uma constelação que você vê. O Orion é aquela constelação, me parece que 6 ou 8 estrelas estão ali, e você percebe o Orion. E essa constelação que demonstra o Orion mostra justamente um homem que liderava sobre um grupo de pessoas, nações. As estrelas até simbolizam os nossos estados, né? Na bandeira do Brasil. É digno de nota a gente lembrar desse ponto que é importante, tipo um caçador no céu, né? Pelo qual se diz aí na citação do provérbio que o nome Nimrod se tornou um provérbio para todo mundo. Todo o povo da época chamava ele de grande caçador. Versículo 10, vamos para frente, senão a gente não termina isso aqui, hein? E a hora está avançada. Eu já estou quase 1 hora aqui com vocês. Daqui a pouco vocês se cansam, né? Bem, no versículo 10 eu vou fazer uma leitura breve, alguma coisa importante. Eu estou mostrando para vocês que são tantos nomes e tem significado. Por exemplo, Assur, aqui no versículo 11. Vamos ler o versículo 10. E foi o princípio de seu reino, Babel. Opa! Aqui começa uma história muito interessante. O Bruno Lopes disse que chegou agora, não tem problema. Mas olha só, pessoal, é muito interessante você olhar que quando se trata especificamente da palavra de Deus, a gente requer tempo para meditar e refletir sobre esse assunto, né? Foi no princípio do reino de Babel. Olha aí, quem era o rei de Babel? Nimrod. Cria o seu primeiro império. Erech, Acade, Calné, a terra de Sinear. Agora vai mais 1 hora, o Bruno está dizendo. Da terra saiu Assur, edificou Nínive, Rebeote-ir e Calá. Pense cada nome, gente. Rezém, que fica entre Nínive e Calá. É uma cidade grande, se formou uma cidade grande. Misraim, que gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim. Vamos ver alguma coisa, são uns nomes curiosos. Por exemplo, Babel, o reino de Babel. Babel começa agora, a citação de Babel,
e Babel vai até Apocalipse, gente. De onde se originou a grande Babilônia. Foi o princípio do reino, Babel. Babel quer dizer confusão, pessoal, confusão. Então, quando eu me lembro disso porque das aulas, eu recebi umas aulas de um pastor, Armando Chaves Cohen. Talvez alguns dos que estão aí me assistindo já ouviram falar. Eu lia o livro dele, As Cartas às 7 Igrejas da Ásia. Eu tinha 18 anos nessa época, mas nunca esqueci desse livro, fantástico. O Apocalipse, o livro de Apocalipse para mim, é um livro muito fácil de ser entendido. Tem gente que diz que é tão difícil, mas as 7 cartas da igreja, a igreja da Ásia, me fez aprender muitas coisas. E lá está a Babilônia, Babel, Ereque, Acade, Calné. Mas Babel significa confusão, parece ter sido um nome muito apropriado para o início de um reino que aparentemente foi fundado na apostasia de Deus, em que ele se afasta de Deus, ele simplesmente diz: eu consigo governar esse povo e não preciso de Deus, eu vou construir minha torre aqui, vou governar sobre eles, já que todo mundo fala a mesma língua, eu governo sobre eles. Tá, e foi então apoiado pela tirania, havia pilhagem, havia opressão, escravismo. A terra de Siná, que é a mesma que em Gênesis, no capítulo 11, versículo 2, parece com a própria Babilônia, que foi construída lá perto do rio Eufrates, não é? Próximo ali hoje onde está o Iraque, não é? A torre de Babel, ela estava na terra de Siná. Consequentemente, a própria Siná, ela deve ter ficado na parte mais sul da Mesopotâmia. E quando a gente olha para esses textos, de uma terra saiu também outra cidade interessante, Assur. Mas de Assur edificou Nínive. Isso aqui que me chama a atenção, Nínive, a grande, né? Nínive. Olha, foi voltada para a cidade de Mossul, posteriormente, que fica no Tigre, e as outras cidades próximas a ele. E esse ataque, a Assíria foi a invasão aos territórios de Sem, e portanto, Nimrod, que significa rebelde, né? Rebelde, não é imperador, não é caçador, é rebelde, porque supostamente lhe foi conferido uma ousada revolta contra a distribuição divina. Ele possivelmente não aceitou o que Deus fez. Isso a gente vai ver amanhã, né? Mas aqui é interessante que Rezém, Nínive e Calar é tão próximo de uma grande cidade, que Calar é uma grande cidade, e simplesmente Rezém também muito grande, ainda não identificado, mas conjecturou aqui, está entre os montes que escondem as ruínas entre Nínive e Nimrud. Bem, Misraim, que gerou Ludim, Ananim, Leabim e Naftuim, os patuístas, caluístas, que onde se saíram os filisteus. Isso aqui é interessante, a gente vai ver tanto sobre os filisteus na história. Você vê o enfrentamento logo no livro de Josué, em que se perde a arca para os filisteus, muitos soldados morrem porque havia pecado no meio da nação, e por causa disso eles foram derrotados. Os caluístas, de Casluim, em algumas versões, esse povo foi estabelecido em algum lugar do Baixo Egito. Então, ao longo da costa do mar, de frente para a fronteira sul da Palestina. Enfim, esse povo, eles se levantaram muitas vezes contra Israel. Enfrentou-se os filisteus durante o tempo dos juízes, em que o próprio Sansão mata muitos filisteus, destrói muitos deles, elimina muitos deles que eram contra o povo de Deus. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Aete.
e os jebuseus, os amorreus, os gergeus, os heveus. Lembra disso aí, pessoal? Quando o povo de Israel sai do Egito, aí Deus diz para eles o seguinte: olha, eu não quero que vocês se envolvam com esse pessoal aí não, de Canaã, tá? Nem os jebuseus, nem os amorreus, nem os gergeseus, nem os heveus e todo eu que tinha por ali. Nada de se misturar com esse pessoal que é muito egoísta. É muito eu aí para todo mundo. Então, vamos evitar que vocês se misturem com esse povo, tá certo? Porque senão vocês vão viver envolvidos com sua cultura, com os seus deuses, e você não pode adorar os deuses deles. Eles escolheram outro Deus para adorar, eles têm outra cultura. Então vocês têm que testemunhar do meu poder para eles. Era isso que Israel tinha que fazer, era um tipo de missão centrípeta. Centrípeta é porque é centralizado em Israel. Era uma missão que todo mundo tinha que conhecer Deus de Israel através do testemunho deles. Mas eles ficaram, calaram a boca. Podiam testemunhar para todas as nações e dizer: o nosso Deus é poderoso, Ele é o Deus vivo. Então, não se misture com esse pessoal. E foi o termo dos cananeus desde Sidom a Gerar até Gaza, até entrar em Sodoma e Gomorra, Adná, Zeboim até Laza. Esses são os filhos de Cã, suas famílias, suas línguas, suas terras e suas nações. Tem um nome aqui que eu achei interessante, que Sodoma e Gomorra. Você vai ouvir muitas vezes na terra de Gerar, uma cidade muito antiga que fica na fronteira sul da Palestina, que foi governada por um rei chamado Amimeleque, ou Amimeleque. Amimeleque, Abraão peregrinou por ali por um tempo, e talvez Isaac tenha nascido justamente nesse lugar aí, né? E ambos patriarcas eram culpados do pecado de aqui mentirem sobre suas esposas. Eles mentiram porque quando há uma grande fome, por exemplo, em Canaã, e está lá Abraão, né? Aí ele desce para o Egito, e antes de entrar no Egito ele diz assim: minha velha, ela tinha uma idade, né? Mas talvez, eu estou parafraseando: minha velha, nós vamos entrar ali, você é muito formosa, você é muito bonita, então eu vou dizer que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. E aí, se eu não disser isso, se nós não dissermos isso, nós podemos correr o risco de vida ou de morte. Então, mas a gente pode simplesmente ser protegido. Se eu disser que você é minha irmã, nada vai lhe acontecer, vai dar tudo certo. Bem, a verdade é que ambos mentiram por causa disso, por suas esposas, para proteger. Acabou que essas pessoas que queriam intencionalmente se apropriar da esposa, da irmã dele, suposta irmã, que eram primas, né? Eram primas, mas ele disse irmã, havia claro o interesse do tal faraó de fazer alguma coisa, de levar para os seus aposentos, e aí lamentavelmente ele se deu mal só por causa da intenção. E Deus falou com ele que ele precisava abençoar Abraão, ele abençoou, deu ouro, e Abraão saiu rico, tanto que certamente ele era um homem tão fiel a Deus que muitas histórias a gente vai ouvir falar sobre Abraão. Admá foi destruída juntamente com Sodoma e Gomorra, foi de carona na destruição, viu? Porque alguns supõem que seja a mesma que Adã, lá de Josué capítulo 3:16, cujo nome ainda permanece em Damiê, que era no vale do Jordão, próximo ao Jordão. Jordão nasce no Monte Hermon e nasce pelas campinas, aí forma aquele rio e deságua no Mar Morto. Aí você disse, alguma pessoa me informou, ouvi alguém falando que no Mar Morto já começou a reprodução da vida. Eu acho super interessante isso, porque há uma profecia em Ezequiel que o Mar Morto voltará a reproduzir-se,
vai ter produção de vida dentro do Mar Morto, com peixes, e isso é maravilhoso, é antes da vinda do Salvador. Será que será antes da vinda ou depois? Alguma coisa mostra que muito, onde é seco, onde há sequidão, haverá mananciais de águas, porque nosso Deus faz isso na vida do ser humano. Ele restaura uma pessoa numa condição de pecado, né? E transforma essa pessoa numa bênção. Pessoal, vou só ler o versículo 20, porque nosso tempo já foi e eu não quero perder a oportunidade de conversar com vocês amanhã. Eu falo sobre os semitas e o recorte aqui, capítulo 11, ainda é a continuidade do capítulo 10. Como é que esse povo foi para essas nações? A gente vai ver isso amanhã. Versículo 20. Esses são os filhos de Cã, por suas famílias, por suas línguas e suas terras, em suas nações. Que maravilha, pessoal! Bom falar junto com vocês nessa noite. Aqui no Instagram a gente só tem 1 horinha, 50 minutos a 1 hora, então já está indo embora o nosso tempo. Então, no Facebook até que a gente podia ficar mais tempo, mas é preciso que a gente mantenha esse programa de um momento que você possa participar. E que, curiosamente, hoje a gente fala sobre genealogia. Tem livro na Bíblia que fala só sobre genealogia. A gente vai aprender muitas coisas sobre isso, como aprendemos hoje. Que Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária. Uma pergunta: você sabe quem são os seus tataravós? Avô, bisavó, tataravô. Qual a sua origem? Pense por trás disso, o quanto isso é importante, né? Maravilhoso. O Bruno está dizendo: pastor, depois traz um estudo do livro de Apocalipse. E vai demorar, vai demorar um pouco, porque a gente ainda está aqui em Gênesis e eu quero seguir numa sequência, porque é uma história que se completa. O Pentateuco são 5 livros e eles estão completíssimos aqui. Até cronologicamente a gente vê uma história fantástica acontecendo aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida. Oremos. Bendito Deus, obrigado pela vida dos teus filhos e filhas, amigos, amigas, pessoas que estão compartilhando essa mensagem, que foi compartilhada, que tu possa abençoar essa pessoa que ouviu, que entendeu um pouco mais sobre esses nomes, que a sua bênção alcance cada um deles nessa noite. Obrigado, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês. Eu encerro aqui o nosso programa de hoje. O pessoal está me ligando aqui. Então, já estão me ligando, é porque certamente pode me falar via WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai estar conversando. Deus abençoe a sua vida de maneira plena. E vocês aqui do Instagram, a gente se vê amanhã, em nome de Jesus.